pessoal. Hoje estamos aqui reunidos, tá? Eu me chamo Priscila, sou nutricionista da Seção em Promoção e Prevenção de Saúde do Trabalhador da UFRJ. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a nutricionista Sônia, Maria Livramento Santos e a Riane Brites. A Sônia é nutricionista, lá do nosso setor, e a Riane é chefe e é enfermeira do nosso setor. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre mitos e verdades de ovos. Tudo que você gostaria de saber, que você tem dúvida, né? Então, a gente fez aqui um resumo, tá, do que as pessoas sempre perguntam para a gente, e a gente vai passar um pouquinho para vocês sobre o nosso conhecimento. E, além disso, tá, nós fizemos uma revisão bibliográfica, então foi algo assim bem científico, mas de forma popular para todo mundo entenda, e assim é um conhecimento técnico. Então, assim, nada de, como é que eu vou falar? De achismo, né? Coisa que a gente pega às vezes na internet, enfim. Aqui a gente trouxe com base na ciência mesmo, ok? Bom, então algumas perguntas que a gente acabou selecionando posso comer ovo todo dia? Né, ovo cru faz mal? Né, dentre outras perguntas, tá? Então a gente vai ser bem objetivo, né, nesse vídeo para que vocês tenham essas dúvidas aí sanadas, tá? Então, Soninha e Riane podem se apresentar, podem falar o que vocês quiserem, para a gente então começar nosso bate-papo mesmo. Bom dia a todos, bom dia Riane, bom dia Priscila. Eu sou a Sônia, né? Também sou nutricionista da Coordenação de Políticas em Saúde do Trabalhador. E Priscila, muito legal esse bate-papo, porque é uma dúvida que muitas pessoas sempre perguntam, né? No atendimento, no ambulatório, sempre alguns servidores têm essa dúvida, algumas pessoas sempre perguntam, né? E essa questão do ovo, como é que é? Ele é vilão ou ele é um mocinho? Então, assim, a proposta é para a gente bater um papo e conversar sobre essas questões, né? Oi, gente, bom dia. Então, meu nome é Riane Brites, eu sou enfermeira lá da Seção de Promoção e Prevenção em Saúde do Trabalhador, da Coordenação de Políticas em Saúde do Trabalhador da UFRJ. Então, eu quero primeiramente agradecer aí Priscila e Sônia por esse convite, porque para mim também é um interesse grande em saber sobre a questão do ovo, né? Eu sou amiga do ovo, compro ovo, como ovo, faço ovo, então, e a gente tem essas dúvidas todas que a Priscila trouxe. Então, obrigada, meninas, e estou aqui para aprender junto com vocês, tá bom? Obrigada. E Priscila, muitas são as perguntas, né, sobre essa questão do ovo, mas eu acho que vamos falar um pouco primeiro, né, sobre os ovos, né, conceito, sua definição, exemplos, que também tem muitas dúvidas, né, diferenciar um ovo do outro, um tipo, a sua estrutura, assim facilita até para a gente fazer as perguntas. Ah, tá ótimo, Sônia, bem lembrado mesmo, né? Porque até para a gente entender certos conceitos e por que é dessa forma, né? A gente tem que partir desse princípio aí de qual é a estrutura do ovo, sua definição, né? E valor nutricional primeiro. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, é bom a gente fazer essa definição, né? Então, ovo nada mais é do que entende-se, né, por ovo, né? Ovo de galinha, então sendo os demais acompanhados da indicação da espécie que procede. Então, na verdade, quando a gente fala ovo, na verdade, isso quer dizer ovo de galinha, né? E quando você vai falar de um ovo de outro tipo de animal, então você fala ovo de pata, ovo de ganso, enfim, tá? Então, a gente usa essa designação para ovo apenas para ovo puro, né? Para ovo de galinha, tá? Qual é o valor nutricional de cada ovo? Por exemplo, ovo de pata. Quanto tem isso de caloria? Enfim, que tipo de valor nutricional tem diferença entre o ovo de pata e o ovo de galinha? Riane, boa pergunta, viu? É muito comum as pessoas acharem que determinados tipos de ovos, né, de determinadas espécies, acabam tendo um maior valor proteico, né, um maior valor nutritivo em relação ao ovo de galinha. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês que, na verdade, conforme vocês podem observar aqui nessa tabelinha,
O que acontece é que o valor proteico, ele acaba se mantendo, independente do tipo de ovo, tá? Então, em 100 gramas de ovo, né, seja ele de galinha, de pato, de codorna, você vai ter um valor proteico muito similar, tá? Então, aqui a gente pode verificar que esse valor ele fica em torno entre 13% e 12% aproximadamente, tá? E aí é claro que para você atingir essa quantidade de 100 gramas de ovo de codorna, precisa em torno de 10 ovinhos de codorna. Já quando eu vou pensar no ovo de galinha, apenas 2 ovos de galinha eu já chego a 100 gramas. Então, para eu ter essa quantidade em termos de 100 gramas do meu produto, né, eu teria que consumir uma quantidade maior de ovo de codorna pelo tamanho dele, pela gramatura dele. Mas se você pensa em composição em 100 gramas do meu produto, o valor é muito similar. Então, assim, independente do tipo de ovo que eu estou consumindo, o valor nutricional dele, em termos de proteína, é o mesmo, praticamente. Ah, Priscila, então me diz uma coisa. Uma pergunta muito comum, né, no consultório é em relação ao valor nutritivo, né? Já que você está falando de valor nutritivo, do ovo rico em ômega 3, né? Aquele que a gente vê comercializando, né, no mercado. Ele realmente é rico em ômega 3 ou isso é apenas assim uma jogada de marketing, né? Já que esse ovo é o mais caro no mercado. Ele é mais caro porque ele tem mais ômega 3, é isso mesmo? Pois é, Soninha. É bem assim, as pessoas perguntam mesmo, né? Porque são ovos bem caros, né? Mas antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que o ovo, de forma geral, ele já vai ter uma quantidade de ômega 3, que não é muito alta, tá? Se a gente for ver aqui o perfil dele de ácidos graxos, tá? A gente verifica que o ômega 3 ele está em um valor bem baixinho. Então, ele já tem, em valor baixo, mas tem. Mas alguns trabalhos, eles vêm mostrando para a gente que quando a gente faz esse processo, né, de industrialização, isso acaba aumentando bastante. Então, aqui nesse trabalho, né, foi um artigo científico, ele mostrou que praticamente dobrou o teor de ômega 3 desse ovo modificado. Tá? Então, aqui foi um ovo convencional e o ovo aqui com ômega 3. Então, o teor de ômega 3 praticamente dobrou. O que até acaba, né, justificando o preço, é porque para você fazer um processo desse, você vai ter uma criação, né, das galinhas de uma forma diferenciada. A ração vai ser diferenciada para que você gere esse tipo de ovo com essa diferença aí de ômega 3. Tá? Aqui a gente pode observar também que foi significativo, tá? Quando você faz o enriquecimento aí desse produto. Então, sim, é verdade. A gente tem no mercado ovos que têm uma maior quantidade de ômega 3 devido ao processo, né, de cria dessas galinhas, né, a forma como ela foi criada, as rações, e aí você acaba aumentando, sim, o conteúdo de ômega 3. Então, não é mentira, é verdade mesmo, e alguns trabalhos, a literatura mostra que isso realmente acontece. Né? Lembrando que o ômega 3 é um tipo de ácido graxo muito interessante para a saúde, então, de repente, é uma forma de você estar aí complementando a sua alimentação utilizando esse tipo de produto. E outra coisa também importante é quando a gente pensa em industrialização de ovos, né? Lembrando que nós também temos, além daquele ovo convencional que a gente vai e compra no mercado, a gente tem outras formas de se comercializar esse ovo. Então, pode ser o ovo integral desidratado, a gente pode comprar só a gema desidratada, pode ser a clara de ovo desidratada, tá? Ele pode ser integral pasteurizado congelado, pode ser apenas resfriado. Então, a gente tem diversas formas de se comercializar esse ovo. É importante vocês saberem que eles são principalmente utilizados mais em indústrias, em padarias, em locais que fazem um grande volume de produtos que acabam tendo que ser utilizado ovo, né? Então, uma forma melhor de se utilizar, seja pela questão do volume e seja pela questão também sanitária. Sônia, eu tenho uma dúvida, falando em compra aí, né? Quando você compra aquele ovo lá dentro da validade, né? Eu queria saber em relação às características desse ovo, né? Então, teve um dia que eu comprei um ovo, ele estava na validade, mas quando eu quebrei a clara dele, estava esquisita, estava bem rala. Como é que é isso?
Ah, Riane, isso pode acontecer sim, né? Até porque, por mais que ele tenha a data de validade, né, o ovo ele pode estar velho. E aí é muito fácil da gente em casa reconhecer quando o ovo está velho, tá? O ovo novo, geralmente ele tem a casca mais áspera, mais fosca, a gema e a clara, elas são mais firmes, né? São bem mais arredondadas. A câmara de ar, geralmente, ela é pequena, ela é normal. E aí, quando um teste bem rápido que a gente pode fazer em casa para ver se o ovo está novo, é quando a gente coloca ele um copo d'água e ele não flutua. Então, isso significa que esse ovo ele é novo. Já o ovo velho, a casca já começa a ver pela casca. A casca geralmente ela é lisa, às vezes ela apresenta um certo brilho. A gema e a clara são mais liquefeitas, elas correm mais no ovo, né? Elas estão mais achatadas. Já você percebe uma maior câmara de ar, e com isso, quando você coloca esse ovo dentro de um copo d'água, esse ovo ele acaba flutuando. Então, se você coloca esse ovo num copo d'água e ele flutua, significa que ele já é um ovo velho. E se ele não flutuar, ele é um ovo novo. É fácil. Ótimo. E, Soninha, é até bom que você ter falado essa questão da câmara de ar, porque justamente por ela acabar aumentando quando ele vai envelhecendo, é que essa gema vai saindo do centro, né? Então, ela acaba ficando mais aqui para a pontinha, significando que essa câmara já está maior, né? Então, é um ovo realmente mais envelhecido e acaba boiando por isso. Engraçado, né? Priscila, que quando você coloca na frigideira, ele corre. Exatamente. Ele corre para um lado da frigideira. É como se ele estivesse escorrendo. Você percebe bem claramente essa gema e clara liquefeitas, né? Exatamente. Parece foi isso que aconteceu com o meu ovo. Então ele estava velho. Mas não está estragado, mas já está velho, então já tem a qualidade comprometida. Como a gente estava falando da questão da qualidade do ovo, até para justificar outras perguntas e respostas que a gente vai dar aqui nesse vídeo, então eu gostaria de mostrar aqui para a galera. Então, aqui, olha só, gente, em termos de segurança microbiológica, tá? Esses trechos aqui a gente pegou de um artigo também científico para a gente entender melhor, né, como é que ocorre a contaminação, né, a questão da salmonela. Então, antes da gente falar sobre a questão do pré-preparo e o preparo do ovo, tá? A cocção dele, né, se lava, se não lava, enfim. É importante a gente falar que a contaminação ela ocorre por salmonela e geralmente ela ocorre, na maioria das vezes através da casca, tá? E aí um outro fator também importante é que o tempo e a temperatura vão ser importantes nessa questão da armazenagem. Então, uma temperatura mais fria, ela vai ser fundamental para que você tenha uma melhor conservação desse ovo, que esse ovo também não envelheça, tá? E aí é fundamental também para que a salmonela ela não passe da superfície da casca para a estrutura interna do ovo, ok? E aí outra questão também é que tanto a desinfecção e o resfriamento, ele geralmente é feito logo após a postura, tá? Então é um procedimento adotado em vários países, tá? Como medida para reduzir a contaminação e manipulação, e multiplicação bacteriana, tá? Então, isso é bom a gente ter em mente para a gente entender por que a gente faz alguns procedimentos e orienta, na verdade, alguns procedimentos, tá? Outra questão também é que a clara, em geral, ela vai apresentar uma baixa contaminação, tá? Então, por salmonela. Então, ela tem alguns agentes naturais que vão fazer com que haja uma inibição do crescimento desse micro-organismo. Tá? Contudo, também, a manipulação da clara no preparo de determinados pratos acaba por romper, né, esse equilíbrio e acaba favorecendo, então, a multiplicação de salmonela, tá? Então, a gente aqui verificou que a contaminação se dá através mais da casca, né? Essa casca contaminada, e que ocorre que o ovo, né, no caso a clara, ela vai ter alguns agentes que vão ser importantes para inibir esse crescimento, tá bom? E aí, como a gente já está falando sobre isso, né, essa questão mesmo do crescimento microbiano, da conservação,
Sônia, fala para a gente um pouquinho como é que a gente tem que conservar esse ovo. Então, a gente guarda sobre refrigeração em temperatura ambiente, como é que a gente faz? Veja que no mercado, né, eles guardam os ovos fora da refrigeração. Mas a gente tem, por legislação, né, algumas orientações que o melhor jeito de conservar os ovos é na refrigeração, geralmente nessa temperatura, de 8 a 10 graus. E aí o tempo de validade dele vai ser em torno de 10 dias, entendeu? Mas, Sônia, por que os ovos ficam fora da geladeira no mercado, então? Então, Riane, no supermercado os ovos ficam fora da geladeira porque eles também podem ser armazenados, porém o prazo de validade dele vai ser diferente. E aí, quando a gente compra, né, há uma orientação da legislação, pode guardar os ovos fora da refrigeração, mas preferencialmente dentro dessa refrigeração, entendeu? Entendi. Mas olha só, eu posso lavar o ovo para guardar na geladeira? Então, Riane, a gente lava o ovo somente no momento em que vai utilizar, tá? Por quê? Porque geralmente as granjas elas já fazem essa higienização automatizada desses ovos. Então, teoricamente, quando você compra um ovo no supermercado, ele já está pré-higienizado, vamos dizer assim, né? Então, não é recomendado que se lave o ovo para guardar na geladeira, né? Por quê? Porque assim, se a gente fizer isso, a gente pode favorecer o crescimento microbiano. Então, a gente só vai higienizar os ovos na hora que a gente vai utilizar esse ovo. Existe até uma recomendação, né? Que você possa fazer a higienização com uma solução clorada, né? E aí, uma solução mais ou menos com um tempo de 5 minutos e depois fazer um enxágue. Não esquecendo que para fazer o enxágue do ovo, precisa ser em água potável, né? E aí, até mesmo pensando nisso, né, Priscila, como é que deve ser, né? Fala para a gente então, como é que deve ser o cozimento desse ovo? Até pensando nessa questão da contaminação. Então, Soninha, como a gente já havia até sinalizado, né, anteriormente, a gente tem assim essa contaminação, tá, pela salmonela, baixa, né, hoje em dia, até pela questão dos cuidados que a gente tem nas granjas, né, pelo processo em si, né, do ovo até chegar ao mercado, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, hoje, se recomenda que os ovos devem ser cozidos sim, tá? E aí, de forma geral, os ovos cozidos devem ser fervidos por 7 minutos e os ovos fritos devem precisar de gemadura. É uma orientação geral, tá? E lembrando também que cada unidade, né, do ovo, se for preparar 2, 3, 4 ovos, abrir cada um antes no recipiente à parte para depois fazer o preparo, né? Para evitar justamente você perder todo o processo aí por ter um ovo estragado aí no meio, tá? E aqui para melhor visualização, né? Só para a gente ver aqui, né? Em termos de cocção, né? Como é que a gema vai ficando, né? Então, quanto maior o tempo de cocção, mais durinha, né? Ela vai ficar. Então, é isso que a gente espera, né? Que esse ovo fique bem duro. Então, algumas referências falam de 10 minutos de cozimento em fogo brando, né? Então, deixando o ovo duro. Ou então permanecer por 3 minutos a 100 graus Celsius no centro geométrico, também já é eficaz. Uma fervura também considerando um tempo aí de 4 minutos, a partir do momento que você começa essa fervura quando você coloca o ovo, tá? Assim como também uma cocção atingindo 74 graus Celsius no seu interior. Bom, mas o que é importante disso tudo é que você tenha realmente um ovo com a gema dura, tá? E aí sim a gente vai eliminar completamente qualquer risco de contaminação, tá bom? E aí, meninas, para fechar com chave de ouro, quantos ovos pode comer por dia? Nossa, essa pergunta aí é clássica, né? O que a gente sabe hoje, né, o que os trabalhos têm mostrado, é que o consumo diário, né, de um ovo por dia, ou até 2, não faria mal à saúde. Mas o que se tem mesmo fechado é que o consumo de 6 a 7 ovos por semana, tá, não traz qualquer malefício à saúde, não. Tá? Mais do que isso, é bom ter um acompanhamento realmente do nutricionista para verificar o perfil lipídico, tá? Mas não tem qualquer prejuízo à saúde. Então, a maioria dos estudos mostra que o consumo do ovo não tem
não teve nenhuma relação com o risco de doença cardíaca em pessoas saudáveis, tá? Então, a gente está falando aqui de pessoas saudáveis. Então, essa questão de consumir ovo e aí ficar com colesterol altíssimo em pessoas saudáveis, realmente os trabalhos mostram que não. Tá certo, gente? Ótimo. Muito então, bom. meninas, eu acho que é isso, né? Se ficou alguma dúvida, a gente pode pedir para o pessoal colocar as perguntas aqui, depois aí embaixo do vídeo, aí fazer pergunta, e a gente pode ir respondendo, né? O que vocês acham? Ótima ideia. E assim finalizamos o nosso bate-papo. Espero, né, que vocês tenham gostado. Aguardamos as sugestões, críticas, perguntas. Estaremos dispostas aqui, prontas a responder, né, Priscila? Isso aí, a gente está aqui pronto para responder a vocês. Até o próximo episódio. Beijo, meninas. Até. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Vídeo, tá? De ácidos graxos. Priscila? Sim. Só um instantinho. Parou de apresentar. Pois é, eu tô... Acho que até uma hora a gente termina. Faltou só maquiadora. Valendo. Gente, outra coisa. Não, Priscila, mas observa que no mercado os ovos eles ficam fora da refrigeração. Vamos voltar. Priscila, você não ia me perguntar, mas isso pode? Mas eu perguntei, Sônia! Não! Eu não perguntei. Você perguntou. Vou perguntar pra você. Aí que você começou a falar do Priscila, vou interromper de novo, Priscila. Tá gravando. Ai, desculpa. Então você Priscila, pode Priscila, utilizar solução clorada, né, para esses ovos. Não, é o domínio, não é a legislação. Então tira esse domínio. Pra que esse domínio? Deixa eu gravar, sabe por quê? Porque é uma boa. Tem que voltar. É verdade. Eu pergunto. Tá, eu vou voltar aqui o slide. Quando eu estiver terminando, eu pergunto. Esse é o último? Esse é o último.